As audiências da televisão, nós temos as informações do Breno Moura, eu quero comentar o dia todo de audiências e depois a gente vai ponto a ponto trazendo outras características. O Breno traz aqui que a audiência do Marcão do Povo com o Primeiro Impacto está deixando a Record em alerta, que passa a cobrar mais da produção do Hoje em Dia por mais conteúdos atraentes e mais competitivos. Informação do Rick Souza no jornal O Dia. Está aí a informação, então, nós temos o Marcão do Povo crescendo nesse sentido, com boas audiências, e levando adiante outras informações. Aqui nós temos também grandes momentos da televisão brasileira que vamos também comentar daqui a pouquinho, mas principalmente nós vamos olhar aqui os números. Nós temos em Manaus, por exemplo, o Globo Esporte Amazonas com 18,35, Balanço Geral 3,69, o Povo na TV 2,73 e Amazonas Urgente 0,87. Assim se dá esse momento hoje, né? Falando também sobre Salvador, a Lojuca na frente do Jornal Hoje com 12,3 e 11,36 para o Jornal Hoje. Balanço Geral Bahia muito atrás com 6,7, a metade do SBT basicamente. Band Mulher 0,34 e TV Brasil Animada 000. Vamos aqui para Salvador, 13,57. Salvador 13,57. Vamos trazer aqui Balanço Geral Bahia na frente do Jornal Hoje também. Um dia de dificuldades para a Globo em algumas praças, né? Temos aqui então esse número do Balanço Geral Bahia com 10,24, 9,8 para o Jornal Hoje, Maria do Bairro com 7 pontos em Salvador, atrás da Globo, em terceiro lugar, porque a Record fica em primeiro, e TV Brasil Animada 0,6, Boa Tarde Nordeste com 0,64. Assim se dá essa configuração na tarde de hoje também em Salvador. Vamos falar de Recife, às 13h54, Recife teve no Jornal Hoje 9,87, Balanço Geral Pernambuco 9 pontos, também Turma do Barra 2,62, Jogo Aberto Pernambuco 1,78. Assim estava a audiência por várias capitais brasileiras nesta tarde de quinta-feira, né? E aí a gente vai aqui para números interessantes de São Paulo especificamente, porque em São Paulo nós tivemos História de Amor com 11,38, o Balanço Geral com 4,98, Casos de Família 2,32, que já começa a trazer um pouco de preocupação. Começa não, já trouxe desde o início da semana a preocupação, porque, enfim, tá longe do Melhor da Tarde, que estava com 0,5 naquele momento ali, é muito pouco. Quintal da Cultura com 0,31, Mulheres com 0,24, A Tarde é Sua com 0,06 naquele momento ali em São Paulo, quando a gente olhava a configuração do que veio por ali. História de Amor 11,38 e Balanço Geral 4,9, então praticamente 5 pontos o Balanço Geral, e o SBT mais uma vez na metade com o Caso de Família. Aqui de novo, Goiânia 15,26, nós temos Balanço Geral com 9 pontos na frente em Goiânia, História de Amor com 8,53, Casos de Família com 1,95 e a faixa era líder com A Usurpadora. Uma informação muito impressionante que o Breno traz aqui. Temos também aqui História de Amor às 15h28 em São Paulo com 11,28, Balanço Geral com 5 pontos praticamente, Casos de Família 2,6, Melhor da Tarde 0,5, A Tarde é Sua 0,43, Mulheres 0,36, Quintal da Cultura 0,33. Nessa casa decimal, olha a bagunça que tava do Melhor da Tarde até o Quintal da Cultura. Menos de praticamente dois decimais ali de diferença. Mulheres tentando buscar o A Tarde é Sua, o A Tarde é Sua tentando buscar o Melhor da Tarde, bem interessante nesse sentido. Em Goiânia, nós tínhamos às 15h37 o Rico e Lázaro com 6,29, Caso de Família 4,52 e a Sessão da Tarde 4,08, as demais no traço. Como a gente vê pelo Brasil também, a gente tem audiências muito rotativas, né, de capital para capital, mas a grande concentração de audiência se dá muito entre SBT, Record e Globo, de fato em todo o Brasil. Vamos lá. Em Goiânia, 16h22, Cidade Alerta 5h37, Fofocalizando 5, Sessão da Tarde 4h55 em terceiro lugar, às 16h22. Né? Olha que interessante essa movimentação. Depois, o Fofocalizando assume a liderança em Goiânia, o Sessão da Tarde vai a 4h23, Cidade Alerta 3h23, impressionante, né? Temos aqui então a Sessão da Tarde às 4h29 em São Paulo, com 9,02, Fofocalizando com 3,9, Cidade Alerta com 3,63. Chama atenção o Cidade Alerta com essa audiência um pouco menor aqui, e o Brasil Urgente crescendo para cima de outros
para cima do próprio SBT, tentando buscar, mas mais perto da Record aqui nesse sentido. Interessante esse horário das 4h30, com o Fofocalizando se segurando bem sem Léo Dias. Será que isso é indicativo de como é que as coisas vão acontecer lá na Band quando ele for para lá? É uma pergunta que fica também. 16h34, sessão da tarde com 9.36, Fofocalizando com 3.7, Cidade Alerta 3.66. Muito interessante isso aqui. Brasil Urgente 2.61, A Tarde é Sua 1.11, Quintal da Cultura 0.61 e o Mulheres com 0.30. O Sem Censura estava dando 0.32 no Rio de Janeiro às 16h40, A Tarde é Sua 1.04, Brasil Urgente 1,5, Cidade Alerta 3,12, Fofocalizando 3,63. Então, a sessão da tarde com 14,10, absolutamente líder, mas a gente vê o Fofocalizando começando a fazer frente em várias capitais à programação da Record. Em Recife, sessão da tarde com 9h15, Fofocalizando no SBT com 4h30, Cidade Alerta 2h75, uma diferença considerável aqui também, Brasil Urgente 1,35, Rede Estação 0,65 e A Tarde é Sua 0,3. Assim estava a movimentação naquele momento ali. Bom, a gente vê que essa audiência ela vai crescendo no decorrer da tarde, mas o que chama muito atenção nesse giro da audiência que a gente faz nesse momento aqui, para trazer para vocês, é que de fato o SBT pelo Brasil ele até consegue se recuperar contra a Record. Em São Paulo está começando a fazer alguns efeitos ali, algumas das mudanças de programação, principalmente no que tange ao Primeiro Impacto, mas falta